Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou o irmão Ailton do canal Através da Palavra e hoje eu vou estar contando meu testemunho para o canal Semeando Vida e que esse testemunho sirva para edificar sua fé, para fortalecer sua fé em Jesus e para você ver e crer e ter certeza de que trabalho de magia negra não pega em crente. Se você é crente fiel e verdadeiro, segue os passos de Jesus sem desviar para o lado nem para o outro, segue reto e firme, não vai pegar em você qualquer magia. Então, irmãos, eu nasci num lar que todo mundo é católico, né? Meus pessoal era tudo católico e eu também era católico, né? Mas aí no decorrer da minha vida, eu me deparei com alguns vizinhos cristãos, né? Porque eu tinha raiva de crente, eu tinha raiva de cristãos, porque esses vizinhos cristãos que eu falei, eram aqueles falsos cristãos que ia pra igreja, mas bebia, fumava, falava palavrão e arrumava briga com a minha família os pessoal da minha família não é de brigar, não gosta de confusão nenhuma, mas ele sempre arrumava. Então acabou que eu generalizei um pouco as coisas, né? Porque a maioria, quase todos que a gente conheceu, quase todos que conviveu ao nosso lado, todos eram desse jeito. Então eu acabei que generalizei a coisa, né? Aí, com o passar dos tempos, irmãos, eu fui ficando mais velho, né? Ia de vez em quando para a igreja católica, né? De vez em quando eu ia, mas eu ia, não entendia nada, sabe? Eu ia pequeno, ia lá só para escutar, porque a mãe levava também, não entendia nada. Mas a gente tinha como, podemos dizer, um refúgio espiritual, né? Quando minha família sempre foi perseguida, né? Sempre foi perseguida por pessoas que sempre quis fazer o mal para elas, sempre quis fazer coisa errada, assim, no trabalho, na área do espiritismo, né? Aí a gente conhecia um pai de santo, que ele ajudava a gente, né, nessa área. Ele ajudava, né? Quando alguém fazia trabalho assim para alguém da família, ele ligava para minha mãe e avisava, ó, fulano, fizeram isso, isso e isso pra fulano. Aí a gente ia lá, pagava, ele quebrar. De primeira instância eu achava que quebrava o trabalho, né? Eu achava que resolvia, né? Antes de conhecer a Cristo eu achava que resolvia, mas hoje em dia, graças a Deus, ele tirou as vendas dos meus olhos e hoje eu posso ver a verdade. Então, irmãos, foi se passando o tempo, né? Foi se passando um tempo. E tinha um primo meu que grava vídeo comigo no meu canal. A gente sempre foi chegado, né? Eu tenho ele como fosse um irmão. E a gente sempre foi chegado desde pequeno. Aí ele se mudou, né? Ele morava na mesma região que eu e se mudou. E nessa que ele se mudou, a gente ficou um bom tempo sem se ver, um bom tempo mesmo. Aí, quando ele veio visitar eu aqui, ele chegou com a Bíblia embaixo do braço e falando de Deus, de Jesus pra mim. Oxi. Aí eu, como assim, velho? Ele virou crente. E eu já bolando os planos, né? A gente vai sair, vai ir pras gandaias junto. E não, ele chega com a Bíblia. Foi um choque pra mim, né? Mas aí, foi aí que começou a mudar a minha visão entre os evangélicos, né? Porque eu conhecia meu primo, eu sabia que ele não era briguento, não era isso, não era aquilo. Então eu falei, então não é todos que é ruim, que rouba, que fala palavrão, não é todos que é assim. Aí acabou que eu visitei ele uma vez onde ele estava morando. Aí ele me chamou para ir para a igreja com ele, né? E eu sempre fugia. Ele falava, vou ter que ir embora mais cedo. Aí acabou um dia, eu fui. Nesse dia que eu fui, Deus falou comigo. Foi a primeira vez que Deus falou comigo através do pastor dele. Minha avó tinha falecido, né? Aí eu sempre fui um cara meio durão, sabe? Ficava dando uma de machão, de que não sou sentimental, não sou isso, não sou aquilo. Eu era dessa forma. Hoje em dia sou uma manteiga derretida. Por causa de Jesus eu acabei virando a manteiga derretida. Mas minha avó faleceu e todo mundo chorou, todo mundo sofreu, né? Só eu que fiquei me segurando. Eu fiquei me segurando e não chorava. Mas quando era de madrugada, aí eu desabava. Eu lembrava dela, chorava que nem uma criança, soluçava, chorava mesmo. E ficava perguntando, por que, meu Deus? Por que? Por que, meu Deus?
por que eu tô chorando assim? Não entendia, né? A tristeza era tanta que eu até clamava a Deus. Aí passou um tempo, eu parei, né? Parei de chorar, fiquei mais tranquilo, consegui dormir à noite, né? Aí nesse dia que eu fui na igreja do meu primo, o pastor falou isso. Deus usou ele e ele chegou em mim e falou: Deus tá mandando te falar que você não vai mais chorar de madrugada por causa do seu ente querido. Ele tá confortando seu coração. Vai dormir em paz agora, não vai chorar mais. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como assim? Como ele sabe disso? Quem falou isso pra ele? Se só tá eu de madrugada e ninguém mais. Eu não sabia. Agora eu sei quem é. Era Deus que estava falando comigo através dele. Porque eu só tinha visto assim também o pai de santo que eu falei, lembra? Ele às vezes revelava as coisas assim. Ele revelava porque tudo que ele revelava era quando tava fazendo coisa ruim, coisa errada. E quando tava fazendo coisa ruim e coisa errada, quem era que tava do lado vendo? Então quem tava do lado vendo eu fazendo as coisas erradas ia falar pra ele. Agora hoje em dia eu entendo. Aí se passou um tempo, né? Eu fui nessa igreja dele, gostei, comecei a querer ir, né? Mas só que ele morava muito longe e não dava pra eu ir sempre. Então eu acabei que fiquei onde eu tava, mas não busquei nenhuma igreja por aqui. Então se passou o tempo, né? E detalhe, irmãos, antes de nós ir de eu ir visitar a igreja dele, ele já tinha falado de Cristo pra mim, tinha falado da Bíblia. Aí eu fiquei curioso, né? Quanto mais ele falava, mais curioso eu ficava. Ele só foi falando verdade, só verdade da Bíblia pra mim. Que quando eu ia fazer alguma coisa de errado, eu já lembrava do que ele falou e me arrependia na hora. Então, irmãos, foi passando tempo. Não procurei a Cristo, né? Deus tinha falado comigo, mas eu não quis saber. Eu fiquei ainda no mundão, né? Nas loucuras, em zoeira. Eu ia pra baile funk. Eu bebia demais, eu só não cheguei a usar droga, mas eu bebia quase todo dia, bebia muito e eu saía, voltava só no outro dia. Tinha vez que saía 5 horas da tarde, 4 horas, voltava meio-dia, logo só do outro dia e brigava muito em casa com a minha mãe, dava trabalho para eles. Então acabou que eu acabei arrumando uma namorada, né? Eu arrumei uma namorada e a gente foi levando a vida, né? Foi levando a vida. Aí eu fiquei meio sossegado, né? Mas depois eu continuei fazendo a mesma coisa e ela ia junto comigo, né? Acabou que a mãe dela, ela não gostava muito de mim, né? Eu não sei porquê, mas ela não gostava muito de mim. Então, teve uma briga com ela, eu parei de falar com a mãe dela. Aí ela falou que eu ia pagar de uma forma, eu não sei o que eu ia pagar, eu não sei o que eu tinha feito pra ela, mas ela falou que eu ia pagar e tudo bem, né? Aí o tempo passou, acabou que eu tive meio que uma onda de azar, né? Que eu achava que era isso. Eu fiquei desempregado, trabalhava no supermercado, eu fiquei desempregado e não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Não tava conseguindo arrumar, eu procurava todo dia e não achava. Procurava e nada todo dia. E se eu fosse fazer um bico em algum lugar, só ficava um dia e me dispensavam, eu não entendia o porquê, e eu sem fazer nada de errado. Eu ficava, por que tá acontecendo essas coisas? Aí o pai de santo ligou pra minha mãe e falou: vem aqui você, amanhã, e seu filho, eu quero falar com vocês dois. Aí eu fiquei pensando, o que será que ele quer comigo? Aí a gente foi lá. No outro dia, quando a gente chegou lá, ele foi e revelou. Ele falou: ó, fizeram um trabalho pra você. Fizeram um trabalho de macumba pra você se prender a essa pessoa que você tá, e pra você ser um Zé Ninguém, pra você nunca arrumar emprego, pra você ir morar na rua. Falou desse jeito. Ele me falou desse jeito, eu me lembro como fosse hoje. Eu já fiquei com medo, fiquei, meu Deus, e agora? Agora o que eu faço? Ele, calma, você vai ter que comprar isso, isso e isso pra mim, e deu as coordenadas do que eu devia comprar, né? Comprar vela, comprar pipoca, comprar pólvora, pra ele fazer o trabalho dele, né? Aí ele falou que ia quebrar esse trabalho. Aí quanto mais eu ia lá pra quebrar, mais as coisas pioravam. Eu achava que eu indo lá ia resolver alguma coisa, mas quanto mais eu ia lá, piorava. E arrumava briga em casa direto, e minha mãe e meu pai viviam brigando comigo sempre. Aí piorou tanto, irmãos, que chegou ao ponto
de eu tá dormindo de madrugada e do nada acordar assustado. Acordar assim assustado e pressentimento ruim, parecendo que tinha o tempo todo alguém assim nas minhas costas e olhando e cafungando assim nas minhas costas. Eu sentia a respiração atrás de mim também. Eu achava que era alguém, quando eu me virava, não via ninguém. Teve vez que eu acordei de madrugada suando, mó frio, e eu suando, chega a derreter o suor e tava mó frio. E eu escutava passos na minha cozinha. Eu pensava que era minha mãe. Eu ficava olhando, falava, oxi, o que ela tá fazendo nessa hora? Quando eu olhava, não tinha ninguém. Teve vez que eu sentia puxando minha camiseta também. Puxava minha camisa, quando eu virava não tinha ninguém. Teve vez que eu olhava pro escuro assim, com a parte escura, e via tipo uma silhueta de uma pessoa mais escura do que o escuro. Quando eu ligava a luz não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus, que é isso? Uma vez eu senti puxando minha perna. Eu tava meio cochilando, né? Pensando na vida. Daqui a pouco eu senti minha perna puxando. Eu falei, meu, que é isso? Que é isso? Que é isso? Já teve uma vez também, meus irmãos, que eu fiquei o dia inteiro em casa sentindo cheiro de carniça. O dia inteiro, forte mesmo. O dia todo. A gente revirou a casa inteira procurando pra ver se tinha algum animal morto. Porque eu falei, não é possível, tem algum bicho morto aqui. Que cheiro é esse? Que fedor é esse? E não saía. Aí no outro dia, quando eu fui no Pai de Santo, ele falou, quem tava aqui, falou que tinha uma legião de demônios, pombagira, tudo. Falou que tava querendo matar, querendo acabar com a minha vida. Aí ele foi, não, mas faz isso que vai resolver as coisas. E não resolvia. Ficava uma semana bom e depois voltava pior. Aí eu contatei meu primo, né? Meu primo já estava um tempo firme na igreja. Aí eu fui falar com ele, contei pra ele o que estava acontecendo, porque eu não sabia mais o que fazer, irmãos. Eu tava meio que perturbado já, sabe? Era o tempo todo sentindo angústia. O tempo inteiro parecia que tinha alguém me seguindo. O tempo inteiro com medo e não tinha paz, momento nenhum. Eu fiquei quase 3 anos da minha vida desse jeito. Quase 3 anos. E eu só sentia angústia o tempo todo e tristeza. E briga direto, e só coisa ruim acontecendo. Aí eu fui falar pro meu primo, né, o que tava acontecendo. E falei pra ele o que eu tava fazendo também. O que eu ia lá na casa do rapaz, do Pai de Santo. Aí quando eu falei pra ele, ele me disse, Ailton, para de ficar indo lá. Eu falei, tá, mas eu tô indo lá e resolve. Eu vou lá e fica melhor uma semana. Ele falou, meu, esquece isso. Para de ir lá que não resolve nada. Mas como assim? Por que não resolve? Eu vou lá e fico uma semana bom, depois volto. Falou, meu, olha isso aqui. Ele pegou, mostrou o versículo pra mim, onde Jesus está falando que Satanás não vai contra Satanás. E se fosse contra ele mesmo, né, logo se dividiria, logo não existia mais, né? Ele fala também lá que um reino dividido não subsiste mais, né? Então, irmãos, eu fiquei pensando, eu falei, é mesmo, né? Aí ele foi e falou, Ailton, põe isso na sua cabeça. Como que eles vai tirar uma coisa que eles mesmos mandam? Eu falei, é mesmo, né? Não faz sentido. Como que eles vai tirar mesmo? Hoje em dia, eu sei que eles não tiravam nada. Essa uma semana que eu falei que ficava aliviada, eles só se afastavam um pouco para eu poder voltar lá e continuar naquela prática. Porque Deus condena essa prática. E meu primo me falou isso. Falou, Deus condena ficar indo nesses lugares. Eu falei, tá bom, e agora? O que eu faço? Se eu não é pra eu ir lá, o que eu vou fazer? Ele pegou e falou pra mim assim, só ora. Eu falei, tá, mas como é que eu faço isso? Ele falou, você tá fazendo o que aqui comigo agora? Aí eu falei, tô conversando com você. Aí ele foi e disse, então, é assim, conversa com Deus. Quando for dormir, conversa com ele. Fala o que tá acontecendo, pede ajuda, você vai ver. Aí eu fiquei olhando assim e falei, tá bom, vou fazer isso que ele pediu. Aí eu comecei, irmãos, a orar, né, antes de dormir. Toda vez que eu ia dormir, né, falava, Deus, era oração simples, sabe? Ficava, Deus, por favor, eu não sei mais o que fazer, me ajuda, o que eu faço para melhorar essas coisas? Eu não quero mais ficar vendo vulto, eu não quero mais ficar escutando passo, me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda. Aí foi melhorando as coisas, né, as coisas foram melhorando. Aí acabou que eu arrumei um bico, né, comecei a trabalhar na obra.
Detalhes, irmãos. Quando eu fiquei desempregado, né? Antes de eu arrumar esse bico, eu tive que inventar alguma coisa pra fazer, né? Porque eu não queria fazer coisa errada. Aí eu comecei a cortar cabelo em casa. Peguei uma maquininha velha, arrumei uma navalha velha também e comecei a cortar cabelo em casa, na casa dos outros. Tava me virando, sabe? Aí tá bom. Eu pedi ajuda pra Deus, socorro. Aí tudo bem, né? Aí começou a melhorar as coisas. Já comecei a dormir tranquilo. Comecei a parar de ouvir passos. Aí o pai de santo foi e ligou de novo. Falou: Ei, vai voltar. Deu uma melhorada agora, mas vai voltar, meu. O encosto que tava em você aí ficou bravo e veio me atormentar. Ele disse, né? Veio me atormentar. Eu quero que você venha aqui pra fazer tal trabalho. Eu fiquei com medo e fui de novo. Aí eu fui, fiz o que o cara fez, o que o cara pediu pra eu fazer, né? Ficou bom uma semana e voltou tudo de novo. E eu, meu Deus do céu. Aí eu fiquei, eu orava, ia lá. Orava e ia lá. Orava e ia lá. Eu não sabia mais o que fazia da minha vida. Aí um certo dia, meus irmãos, meu primo veio aqui me visitar, né? E a gente ficou conversando, né? Ele me perguntou como é que tava, eu falei pra ele, não, eu tava melhorando, mas eu voltei lá, ficou uma semana boa, depois voltou, de tudo de novo. Aí a gente ficou conversando sobre a Bíblia, né? Porque eu sempre fui curioso. E ele falava e eu ficava sempre perguntando. Aí ele foi, né? Começou a falar da Bíblia, falou bastante. Aí quando a gente foi ver já era 3 horas da manhã. Aí eu olhei o relógio e falei, não, vamos dormir, tá tarde. Já tá tarde, vamos dormir. Aí beleza, a gente foi dormir. Aí, irmãos, quando eu dormi, eu tive um sonho que não parecia sonho. Parecia tipo assim, foi muito real. Era como se eu tivesse me teletransportado para um lugar e tava lá, sabe? Sem ser sonho, sem nada. E detalhe, às vezes quando eu sonho, eu nem lembro. Não lembro de sonho nenhum. Hoje em dia, quando eu tenho sonho e lembro, realmente acontece. Hoje eu sei que é revelação divina, né? Mas esse sonho que eu tive foi muito real mesmo. Parecia que eu tinha me teletransportado, sabe? Pra outro lugar e tava lá em pele e osso, sabe? Nesse sonho, eu tava num quarto branco, todo branco, só tinha parede no quarto e tinha na minha frente um homem de branco. Tava com as vestes brancas, né? E eu tentava ver o rosto dele, mas eu não conseguia ver. Eu só conseguia ver do meio da barriga para baixo. Porque do meio da barriga para cima era a mesma coisa de olhar para um sol. Ou tentar ver o que tem dentro de uma lâmpada. Você não consegue ver. Quando a lâmpada está acesa, você tenta olhar o que está lá dentro, você não consegue ver, porque brilha muito. E ele falava comigo e eu ficava assim, irmãos, tentando olhar para ele, tentar ver o rosto, mas eu não conseguia porque brilhava muito. Aí nesse sonho, irmãos, ele falou assim para mim: meu filho, a sua fé está dividida em 2 coisas, quanto a sua vida também está dividida em 2 coisas. Meu filho, foca no que é certo, que você vai ver a sua vida indo para frente. E na hora que ele falou isso, pum, eu acordei. Na hora que falou, eu já acordei do nada com uma sensação de paz que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu nunca tinha tido uma paz daquela de quando eu acordei. E eu tinha ficado 3 anos e pouco atribulado, né, com aquele encosto, tentando acabar com a minha vida. E eu era o tempo todo sentindo angústia, o tempo inteiro. E quando eu acordei desse sonho, meu, foi uma paz que eu não sei explicar. Às vezes eu tento explicar que eu não consigo explicar essa paz. Aí, na hora eu já pulei da cama, acordei meu primo. Falei, Wellington, o nome dele é Wellington. Eu falei, Wellington, olha só, eu tive um sonho assim, assim, assim. O rapaz falou isso, isso e isso pra mim. Aí ele ficou assim de boca aberta. Falou, meu, eu creio que foi Jesus que falou com você. E aí, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou fazer o que ele pediu, é claro. Eu vou parar de ir lá e vou ficar só orando a ele. Aí ele falou, isso, faz isso. Aí acabou, irmãos, que eu parei de ir lá no centro que eu frequentava e comecei a orar, só orar a Deus, só orar a Deus. E minha vida dividida, quando ele falou isso, que eu tava trabalhando na obra e tava trabalhando no salão que eu tenho agora, que eu tô trabalhando agora, né? Eu trabalhava dia de semana na obra e final de semana no salão. Então, eu saí da obra e fiquei só no salão. Foquei só no salão e fiquei lá.
Aí minha vida, irmãos, fez assim, ó. Melhorou de um jeito. Melhorou de um jeito. Parei de ver coisa. Parei de ficar escutando também. E o Pai de Santo viu que melhorou as coisas, né? Viu que tava me perdendo. E aí ele ligou e falou pra eu ir lá de novo. Aí eu não fui. Falei, não, não vou. Não vou, como eu já falei. Que ia ficar só em oração, então não vou. Acabou que eu não fui mais lá e minha vida melhorou. Melhorou de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Aí, beleza. Aí eu fui pra igreja? Não. Continuei no mundo, fazendo as coisas do mundo, né? Mas orando a Deus, sabe? Com fé. E muitas vezes eu vi oração minha ser respondida. Ouvi bastante oração minha ser respondida e Deus começou a me abençoar de um jeito e o maligno não me tocou mais. Ele não conseguia mais entrar na minha vida, sabe? Mas aí por conta de que eu tava fazendo as coisas do mundo, aí eu dei uma legalidade pra ele. Acabou que começou a voltar tudo, voltou tudo. Aí acabou que hoje em dia eu comecei a buscar Cristo de novo. Comecei a buscar Cristo. Hoje em dia eu tô na igreja firme, tô indo firme, né? E quando Jesus entrou na minha vida, ele quebrou de novo, quebrou toda a maldição. Porque daquela vez que ele me deu o conselho, eu segui o conselho dele, fiquei só buscando ele, quebrou. Eu não precisei ficar indo em cemitério de madrugada, não precisei ficar indo em encruzilhada, não precisei ficar dando cachaça para eles para fazer simpatia, para poder ir embora, não precisei fazer nada disso. Simplesmente eu orei a Cristo de todo o coração, verdadeiramente, e ele foi e quebrou a maldição. Aí, irmãos, nunca mais pegou trabalho nenhum em mim. E por que eu sei que não pegou? Porque quando eu fui na casa daquele pai de santo, ele me fez entrar num quarto lá, um quarto que ele tinha só pro Exu Tranca-Rua. Ele fez eu fazer uns juramentos lá pra ele. Eu fiz uns juramentos pro Exu Tranca-Rua. E depois desse juramento ele falou que ele ia estar comigo sempre. Agora ele não tá mais. Quem tá é outro. Quem tá é o maior de todos comigo agora, é Cristo. Então, irmãos, por que eu digo que não pega mais? Que teve uma vez também que Deus veio e revelou pra mim. Eu tava voltando de um culto. Tava voltando do culto num domingo. Uma irmã parou eu na rua e veio me falar. Falou, tem gente que tá tentando fazer trabalho de macumba pra você. Falou como tava tentando fazer. E Jesus falou na boca dela. Falou, aquele que fez vai pagar a consequência. Vai pagar a consequência quem tava mexendo com você, meu filho. Continua fazendo a minha obra. Continua. Então, irmãos, hoje em dia eu não tenho mais medo de macumba, eu não tenho mais medo do diabo. Porque o maior é o que está conosco. O maior é o que está conosco, que é Cristo. Porque se você está andando com Cristo verdadeiramente, numa vida reta e sincera, o maligno não vai te tocar. Pode ter certeza que ele não vai te tocar. E outrora, irmãos, eu quero falar para vocês também que às vezes quando Deus permite fazer o trabalhar do diabo na vida de alguém, né? Porque alguém deve pensar, né? Não, como assim? Os demônios ficavam te atormentando, ficavam te atrapalhando, não deixou você arrumar emprego? E Deus permitiu isso? Que Deus é esse? Agora eu vou falar o porquê que ele permitiu isso. Porque Deus permitiu isso, me fez se chegar a ele, eu fiquei desempregado, aí eu inventei de cortar cabelo e deu certo, ele me abençoou e hoje em dia eu vivo disso, eu sou barbeiro. E detalhe, minha barbearia hoje em dia é um ponto de pregação. Hoje em dia eu entendi o trabalho de Deus na minha vida, ele permitiu aquela ação do inimigo para me colocar lá em cima. Hoje em dia não pega mais macumba em mim. Hoje em dia eu tô indo firme e forte para a igreja. Hoje em dia meu salão é um ponto de pregação. E hoje em dia eu consigo ganhar almas para Cristo através do meu salão. Hoje eu entendo o trabalho de Deus na minha vida. Então esse recado eu deixo para vocês, irmãos. Se está acontecendo alguma coisa de ruim na sua vida que você não está entendendo, mas se você já pediu para Deus pôr a mão, se você já entregou tudo nas mãos de Deus, pode ficar tranquilo, porque todas as coisas, seja boa, seja ruim, coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Amém, irmãos? Espero que esse testemunho dê para edificar sua fé e dê para você
crer mais em Cristo, né? Crer mais no trabalho dele, aceitar mais o trabalho dele, porque muitas vezes a gente só fica esperando por bênção, bênção e bênção. E muitas vezes também Cristo, Deus, ele permite acontecer alguma coisa ruim, que é pra gente se voltar a ele, que é pra gente não querer ficar de nariz empinado, que é pra gente ficar mais firme na presença deles. Porque o milagre de Deus, ele é vivido e não explicado. Ninguém explica Deus. E fiquem com essa palavra, meus irmãos. E lembre-se, não tenha medo do diabo. Viu? Não tenha medo de macumba, não tenha medo de magia negra. Porque se você está seguindo a Cristo verdadeiramente, o diabo ele não pode te tocar. Amém, irmãos? Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.